Saúde e bem-estar. Todas as quintas-feiras tem saúde e bem-estar aqui no Estúdio CBN, o Dr. Vitor Vasconcelos, que é neurocirurgião e cirurgião de coluna do Hospital Madre Teodora Américas, que aliás é onde ele está neste momento, fala com a gente ao vivo aqui no Estúdio CBN. Boa tarde, Dr. Vitor, seja bem-vindo novamente. Boa tarde, Guarizo. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui falando com vocês hoje. Prazer sempre nosso. E hoje vamos falar sobre alterações de visão. Muitas vezes as pessoas acham que é uma miopia, uma hipermetropia, um astigmatismo, uma catarata, mas às vezes a doença ocular ela vem de causas neurológicas, Dr. Vitor. Exato, Guarizo. Essa associação, né, de que o problema de visão é sempre algo oftalmológico, nem sempre é verdade, né? E a gente vai falar hoje exatamente quais são os fatores de risco e os sinais de alarme que possam aí nos alarmar para um contexto de outras causas que não oftalmológicas, né? Lembrando que a visão, para ela ser formada efetivamente, ela envolve desde a captação da visão, da imagem propriamente dita, através do órgão que faz isso, que é o olho, mas também da comunicação, da percepção da imagem percebida pelo olho com o cérebro, que é o que faz nós entendermos do que se trata determinada imagem, reconhecer se está claro ou escuro, o formato da imagem e o significado dela. Portanto, toda essa etapa que envolve após a captação da imagem até o processamento dessa informação visual depende do sistema neurológico. Portanto, há problemas que surgem ali, que podem acontecer, como esclerose múltipla e outras causas que falaremos à frente, podem causar, sim, alterações visuais. Bom, e vamos começar falando então das causas, né? O que pode fazer essa alteração acontecer, Dr. Vitor? Veja, nós temos, você, ouvinte, eventualmente já acordou tendo uma certa dificuldade de visão ou percebendo algumas imagens como flashes na visão e se preocupou muitas vezes de poder ser um descolamento de retina, alguma outra causa oftalmológica de perda visual. Mas isso também pode acontecer por uma série de razões. Quais são elas, né? No geral, a perda visual, quando ela é progressiva, né, ou seja, ela acontece um dia, no dia seguinte está um pouco pior e daí em diante, ela pode ser uma consequência de causas neurológicas como tumores, né? O mais frequente deles, que causa problemas visuais, é o tumor da hipófise. A hipófise, para quem não sabe, é uma glândula como a tireoide, só que se localiza no cérebro, né? Bem próximo nas vias da visão, né, que a gente chama aparato visual. Então, todo e qualquer lesão que está ali em crescimento pode comprimir esses fios que levam a informação do olho até o cérebro, que são os nervos visuais, né, e causando, então, uma progressiva dificuldade visual. Então, fica também já aí, falando da primeira causa neurológica, a gente pode também entender que se você tem uma alteração visual que ela é contínua e progressiva, ou seja, está piorando com o passar do tempo, o ideal é que seja feita a devida avaliação. Quando se trata, por exemplo, de alterações mais súbitas, Guarizo, você ouvinte que acordou de repente percebe que a visão está ruim, a gente pode ter outros problemas neurológicos que não tumores, como, por exemplo, as neurites, né, que nada mais são do que inflamações, por várias causas, né, que podem acometer os nervos da visão, causando, então, uma dificuldade progressiva na visão, tá? Essas perdas súbitas visuais também podem ser decorrentes de eventos como AVC ou mesmo dores de cabeça, Guarizo. Uma coisa muito frequente na população, talvez as mais frequentes causas de alteração visual, são alterações benignas que vêm quando a gente tem uma dor de cabeça mais forte, a famosa aura visual, que se manifesta normalmente com luzes cintilantes na periferia da visão, e costuma anteceder um quadro de dor de cabeça mais súbita. Exatamente, e tem aquela dor que é atrás do olho, né? Conheço bem essa, viu, doutor Vitor? Mas tem uma pergunta chegando aqui da nossa ouvinte, a Mara. Ela diz que o marido dela foi diagnosticado com moscas de volante em um exame de cabeça. O que é isso? Ele diz que ela perde a visão repentinamente, ele perde a visão repentinamente. Exato, Guarizo. Claro que para saber exatamente se é o caso do ouvinte, o ideal seria avaliá-lo, mas as moscas volantes são os nomes técnicos que usamos para essas alterações visuais que eu acabei de falar, muito frequentes
associados aí a um quadro de dor de cabeça ou antecedendo a crise de dor, que são como pontos pretos na periferia da visão, granulados ali, que vêm subitamente e que podem anteceder entre 1 a 2, 3 horas um quadro de dor de cabeça mais forte. Você, ouvinte, que tem enxaqueca muito frequentemente, dor de cabeça forte, já deve ter percebido alterações desse tipo. Mas, curioso, Guarizo, que essas informações são muito importantes, mas há situações como essa, por exemplo, em que a gente não consegue distinguir a alteração visual relacionada a uma mera dor de cabeça de problemas mais sérios, como até um AVC. Então, essa observação de uma mudança do padrão, por exemplo, você que nunca teve nada parecido e começa a ter, isso é um sinal de alarme. O outro sinal de alarme seria uma dor de cabeça, uma alteração visual relacionada a outros problemas visuais, que são muito característicos de problemas visuais decorrentes de alterações neurológicas, como, por exemplo, além da perda visual ou da diminuição da visão, você pode ter uma dor associada à movimentação do olho, ou então a queda da pálpebra propriamente dita, naquele mesmo lado em que a visão está alterada. Então, na vigência de problemas que você tem uma mudança de padrão, seja que você nunca teve e passou a ter, ou que tinha, mas que está diferente, associado a outros sinais neurológicos, como visão dupla, queda da pálpebra, dor na movimentação ocular, são sinais de alarme para que esse problema de visão possa ser em decorrência de alterações neurológicas. E a gente pode classificar a perda de visão por causa da diabetes de que maneira, Dr. Vitor? Muito boa pergunta, Guarizo. Na verdade, o diabetes, o aumento da glicemia, ele pode causar uma série de lesões neurológicas, né? Não é à toa, o paciente com diabetes de longa data, ele pode ter também formigamentos, adormecimento nos pés, causado pela neuropatia diabética. E como a retina, né, que é a parte da captação da informação que o olho gera, até ser comunicado com o cérebro, é um nervo, né? Ou seja, é a porção mais próxima do olho do nervo da visão, do nervo óptico. A alteração decorrente da glicemia alterada do paciente diabético de longa data é a retinopatia diabética, ou seja, é uma lesão da retina, que é essa porção do nervo que capta a imagem dentro do olho. Então, ela é configurada como um problema neurológico decorrente do diabetes de longa data. Está muito associado a um diabetes de longa data e também mal controlado. E essa é uma das causas mais frequentes de perda visual na população, Guarizo. E é uma perda, muitas vezes, silenciosa, né? O paciente ele não consegue identificar, porque não é algo tão súbito, mas que tem remédio, digamos assim, tem controle. Se o diabetes, a doença de base, for bem controlada, isso pode ser evitado, né? Com certeza. E agora é exatamente sobre isso que eu quero falar. Sobre prevenção, não só da diabetes, né, mas de vários outros tipos aí de doenças no olho vindas por problemas neurológicos. Como que se faz para prevenir e para tratar, doutor Vitor? Dentro dessa gama de causas podem causar problemas, né, visuais de origem neurológica, tem situações preveníveis, como é o caso da retinopatia diabética, ou seja, se você controla adequadamente a doença de base, que é o diabetes, com o controle glicêmico, o acompanhamento médico adequado, o uso da medicação recomendada, você pode prevenir ou pelo menos fazer com que esse processo venha a acontecer só no final da evolução da doença e possa, com isso, prevenir uma perda visual. Mas há situações em que essa causa neurológica elas não são muito preveníveis, né? Que não depende de estilo de vida. É o caso, por exemplo, da esclerose múltipla, que é quando a sua própria imunidade ataca o nervo, confunde o nervo como se fosse um germe, um patógeno, e ataca o sistema imunológico, o próprio nervo. Ou mesmo tumores, né, como tumor de hipófise, alterações como aneurismas, que podem também gerar problemas visuais. A minha recomendação, portanto, para casos em que você tenha digamos assim, não tem muito o que fazer para prevenir, é onde fica mais importante falar sobre os sinais de alarme, porque o diagnóstico precoce consegue reverter, numa grande maioria das vezes, o dano. Então, o importante ficar o alerta dos sinais de alarme, que são esses, né? Uma alteração diferente do habitual, ou que nunca surgiu e passou a surgir, ou que está de uma característica diferente.
isso realmente tem que alarmar o paciente a buscar um médico para fazer a avaliação especializada, sob pena mesmo de, quando isso acontecer, já seja tarde demais, né? E para a gente encerrar, doutor Vitor, qual médico procurar? O neurologista, o oftalmologista ou qualquer um dos dois? No geral, Guarizo, quando a alteração é mais súbita, ou seja, de maior urgência, o paciente acorda com um dano visual instalado, ou seja, não consegue enxergar daquele olho, o recomendado é buscar um serviço onde todos esses profissionais estão à disposição de imediato. No caso, procurar o pronto-socorro quando o paciente acorda com uma perda visual de maior intensidade. Agora, quando há um problema visual progressivo que dê tempo para o paciente buscar, no geral, o ideal é procurar de início o oftalmologista, dado a frequência maior dos problemas de origem oftalmológica, né? O oftalmologista, inclusive, existem especialistas dentro da oftalmologia, que são os neurooftalmologistas, que atuam exatamente buscando essa interface desse tipo de problema entre alterações neurológicas, que é quando se encaminha para o neurologista, o neurocirurgião, e alterações visuais de origem oculares, né? Que é quando o próprio oftalmologista dá o segmento. Então, em linhas gerais, o problema é súbito, aconteceu uma perda visual, o ideal é não esperar e deixar isso para ver se vai passar espontaneamente e procurar um serviço de atendimento imediato. Mas caso seja possível, que é algo que está acontecendo, você esteja observando uma progressiva alteração, busca de início o oftalmologista e ele fará essa triagem entre problemas neurológicos de causa, problemas oftalmológicos de causa visual, do oftalmologista, ou neurológicos, né? Sim, agradecendo o nosso ouvinte final do telefone 3898, que é o Antônio Wilson, disse que agora descobriu as estrelinhas antes de atacar a enxaqueca. Dr. Vitor explicou muito bem para ele. Dr. Vitor Vasconcelos, que volta na próxima quinta-feira com mais um Saúde e Bem-Estar.